Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Gente, participei agora de uma live do canal Alô Vasco da Gama de Manaus, do meu amigo Antônio. Cara, muito legal, muito boa a live, sabe? Esclarecendo algumas coisas, falando sobre São Januário, sobre questão do estádio, questão do Vasco jogar em Manaus, jogar fora do Rio de Janeiro, vai jogar no Maracanã. Falamos sobre o treinador, falamos sobre o time. Gente, eu queria fazer aqui uma menção e queria ser solidário ao povo do Rio Grande do Sul, né? Algumas dezenas de mortos, outros desaparecidos. Que Deus conforte a família e que as pessoas ajudem as pessoas que lá estão precisando de muita coisa, gente que perdeu tudo. Queria dar apoio também ao povo de Marrocos, aquela tristeza, já apuraram mais de 2.000 mortes pelo terremoto que houve, né? Onde estava a seleção brasileira olímpica não foi, parece que não foi atingido. O Marlon já retornou, o Marlon Gomes, da seleção olímpica, e ele teve um traumatismo forte do nasal, mas eles não dizem se quebrou ou não. Lembrando também que em relação ao jogo do Fluminense, que os ingressos ainda não foram vendidos, que os ingressos não foram vendidos, não começaram nem a anunciar o preço ainda também. E o Vasco, isso aqui eu queria também, uma coisa que eu queria falar com vocês. Aquele ator, acho que é Vitor Meniel, desculpa se o nome não foi esse, que foi agredido por um residente de medicina e tal. Pô, estranho, né? Porque o cara teve uma atitude homofóbica e ele é homossexual, então assim, não entendi nada. E agora querem fazer do rapaz de vítima a culpado, né? Quer dizer, ele sofre as agressões, é culpado. Então assim, você tá com raiva de uma pessoa, você pode até dar um soco na pessoa. Não, pode ou não deveria, né? Mas se a pessoa te provocar ao extremo, você se afasta. Quando um não quer, dois não brigam. Ou então dá empurrão, dá só um soco e sai correndo. Mas não, ele agrediu, assim, covardemente o rapaz. E... tem que apurar. Tem que apurar, mas as imagens são claras. Ele foi covardemente agredido. O rapaz, o outro era forte, ele magrinho. Assim, do jeito que ele ficou também. Graças a Deus ele já está, né, fisicamente pelo menos bem. E o Vasco teve uma atitude que eu achei bacana, louvável. O Vasco deu uma camisa oficial preta, na faixa diagonal colorida, apoio ao movimento LGBTQIAP+, e deu pro rapaz. Poxa, eu não sei o que está vendo com o torcedor do Vasco, porque pelo menos metade dos comentários que eu li no Net Vasco estavam condenando o Vasco, condenando o Clube de Regatas Vasco da Gama por ter feito esse movimento de apoio ao rapaz. Quer dizer, gente, presta atenção. Eu a vida toda, estou com 55 anos, eu a vida toda estudei em colégio público, depois eu fui para São Bento, que era só homem, que eu acho errado. Então, eu brincava fazendo piada de pobre, de gay, de preto, de Paraíba. E eu até brinco que hoje, minha esposa é uma índia paraibana, eu tenho um filho preto, e a minha esposa, ela morava na comunidade, no morro. Então, até essas piadas hoje não cabem mais. Não que elas coubessem antes, mas eram outros tempos, outra educação que nós tivemos. Hoje você tem que tomar cuidado, porque as palavras sempre feriram. Mas você não pode fazer certos tipos de piada, porque você tem que se colocar e tem que ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Olha só, se você não gosta, você guarda para você. Que já é uma coisa ruim. O Papai do Céu está vendo. Agora, se o clube toma uma atitude de empatia, de dar uma solidariedade ao rapaz, nem sei se ele é vascaíno, mas ele botou a camisa, ele mostrou a camisa do Vasco. Vocês não podem, porque vocês podem não concordar com o tipo de vida que eles levam. Mas daí a julgá-lo, vai julgar quem? Maria Madalena? Vai julgar por quê? Tem que olhar para o próprio rabo. Você não tem que julgar ninguém, cada um sabe de si, cada um sabe de sua própria vida. Então, se você é preconceituoso, pelo menos guarda, não demonstra não, porque fica feio, vai ficar feio para você. Porque é lacração. Sim, é lacração, tem que lacrar mesmo. Por quê? O agressor, o agredido agora é o que tem que ser punido?
Pera aí, gente, minha filhota. Oi, meu Eu amor. queria só dar isso pra você. Ô, meu amor, que lindo, gente. Olha o que minha filha fez. O que é isso aqui? É um catavento? É um pirulito catavento. Você chupa o seu sabor e você vai... E- E dá pra brincar também, quando você pode acabar. Só que não come no meio do vídeo, né, papai? Ah, é feio, né? Dá um beijo. Deixa eu dar um beijo. Obrigado, amor. Te amo. Tá, vou deixar no pacotinho. Então, gente, aqui. Eu vou apoiar sempre todas as causas. Vou apoiar todas as causas. Porque essas pessoas são mais seres humanos do que outras. Elas estão acima de qualquer tipo de preconceito, entendeu? Que isso, gente? Evolua. Se não quer evoluir, respeita. Entendeu? E, gente, é basicamente esse recado que eu queria dar. Lógico, falei da live, falei que eu fui um dos contras do jogo, né? A minoria, né? A maioria concordou com o jogo no Engenhão. Eu gosto do Engenhão, o piso tá bonito, é distante. O Vasco vai fazer 2 treinos lá, antes do jogo contra o Fluminense. O Vasco amanhã faz um amistoso com o meu queridíssimo São Cristóvão. Se não existisse clube no mundo, eu já seria Vasco da Gama. Mas se não existisse o Vasco da Gama no futebol, eu já seria Vasco da Gama, mas se tivesse um time para torcer, ia torcer pro São Cristóvão. Ia estar fudido, né? Mas porque o São Cristóvão não ganha de ninguém. Mas eu gosto muito do São Cristóvão, meu falecido avô era torcedor do São Cristóvão, veio do Líbano, torcedor do São Cristóvão, remador do Vasco. E o São Cristóvão amanhã faz em São Januário um amistoso que, infelizmente, fechado, porque não pode. Eu acho que mesmo que tivesse liberado pela justiça, o Vasco não ia liberar o treino. Mas pelo menos amanhã nós vamos saber o esboço do time que vamos ter, né? Eu até brinco. Qual o time que vai jogar? O rapaz perguntou na live, né? Aí eu brinquei falando, Paiê e mais 10. Paiê e mais 10. Tem que jogar, amigo. O cara tá treinando aí direto. O cara tem que jogar. E, gente, só para não deixar batido, eu vi uma entrevista ontem de madrugada na ESPN, obviamente foi uma... não notícia requentada, mas foi reprise, porque eu não podia ser ao vivo, porque era de madrugada, do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. E eu achei estranho que, pelo menos até onde eu aguentei de ver, né? Não por sono, mas enfadonho, chato, né? Se achando acima de todos. Ele foi dar uma puxadinha de saco no Vasco, dizendo que o estádio de São Januário é um estádio belíssimo, lindo, maravilhoso. Mas colocando a culpa do Vasco, citou até o Osório, que eu também não estou aqui para defendê-lo, que ele disse que quando o Flamengo e o Fluminense ofereceram 2 datas, que era para jogar contra Chapecoense e Guarani, que ele disse que não eram jogos maracanizáveis e tal, sabe? Falou um cerca Lourenço do cacete, falando um monte de coisa, e dizendo até que ele conversou há 2 anos atrás com o Salgado, presidente do Vasco, e ele falou com o Lanjinho, olha, tô indo conversar. É tipo assim, tá chegando pro patrão, né? Olha, não dá, gente. Não dá, vocês não adianta que vocês não vão ser Vasco. Já jogaram até com a faixa diagonal. Não vão ser Vasco. Já quiseram ser setor sul. Não vão ser Vasco. Vocês não vão ser Vasco. Porque o Vasco é único, essa torcida é única. Então, não se deu nada de positivo, porque na entrevista que deixaram ele à vontade, não teve um contraponto, não teve um debate, não teve um questionamento, deixaram ele falar à vontade. Simplesmente ele disse que o Vasco não poderia jogar quando quisesse, porque o Fluminense e o Flamengo investiram 100 milhões no Maracanã. Onde? No gramado, né? Só pode ser. E que o Vasco não poderia ter jogado a menos de 24 horas depois do Fluminense porque estragou o campo. Onde? Choveu, amigo. Trata do campo você. E o Vasco não pode jogar quando quiser no Maracanã, porque o Maracanã está provisoriamente há 400 anos na mão de Fluminense e Flamengo, porque o edital nunca é lançado. E já disseram que o próximo edital vai ser lançado com vícios, para ser feito para que a dupla da Zona Sul vença. É por isso que eu falo, o Vasco hoje ele tem que jogar contra o time adversário, contra a arbitragem, contra a justiça, né?
Foi lá, bombeiro, com o Ministério Público, conjuntamente, disseram que o Vasco avançou. Quer dizer, para o Vasco tem que ter todos os certificados. Não que não devam ter, mas porque os outros não têm. Não tem. Vai nesses estados aí que não tem. E eu repito, será que o Maracanã tem? O Caio Martins, infelizmente, estava com ameaça de desabamento de uma parte da arquibancada, hein? Ninguém fala nada. É impressionante. Infelizmente, caiu um pedaço lá do teto da marquise da Faculdade de Educação Física. Meu Deus do céu, cara. Foi uma benção. Ninguém se machucou. Ninguém passou no momento. Vai ficar interditado. Provavelmente as aulas ficaram suspensas da UERJ de 15 a 20 dias. Tomara que seja só isso. Mas assim, no Vasco tudo é investigado, tudo é questionado. Por que ninguém levantou uma nota para dizer que a festa que foi feita durante o jogo Vasco e Bahia colocaram um telão do lado de fora ali na barreira com 10 mil pessoas, estimativa da polícia, não teve uma ocorrência. Uma. Então é questão de, se for de justiça, é questão de boa vontade, né? Cumpra-se a lei. Gente, uma boa noite de domingo, uma boa semana para vocês. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus e todos os santos e os anjos abençoem-nos, dando saúde e paz a vocês e a seus familiares. Fiquem mais uma vez, fiquem com Deus.